Vamos começar, né, o primeiro tutorial aqui voltado à parte do software que nós falamos na disciplina. Como falei, o objetivo desse software não é que vocês aprendam a trabalhar com o método matemático que está por trás dele, não é também que vocês dominem esse software, mas que vocês comecem a entender como pode simular materiais usando esses softwares, este software em especial de elementos finitos. Só lembrando que vocês quiserem baixar, vocês vão ter que vir bem aqui em download, tá? Para poder baixar o software, tá? Vocês vêm, vocês escolhem qual é a versão que vocês desejam usar, né? Se é 32 bits, se é 64 bits ou até Linux. Bem, quando vocês instalarem, ele vai abrir, vocês vão ter essa cara aqui, né? Essa vai ser a cara do software. Nesse primeiro exemplo, a gente vai trabalhar com um exemplo bem simples, tá? A ideia é a gente conhecendo os botões, aprender a usar o software, a configurar. Então, para começar, a gente vai escolher aqui, abrir um novo, tá? É este bem aqui, esse ícone aqui, abrir novo. Quando você aperta em abrir novo, ele vai te perguntar qual é o tipo de problema. Como a gente vai fazer um capacitor vocês já viram no nível médio, alguma coisa, e talvez alguma coisa já no nível superior. Então, para simular um capacitor, ele é um problema eletrostático. Nós temos problemas magnéticos, eletrostáticos, de fluxo de calor e de fluxo de corrente. Mas no caso aqui a gente vai trabalhar com o problema eletrostático. Ok? Vocês escolhem e dão ok. Quando escolhe e dá ok, ele aparece essa aba aqui. Aba não, né? Ele te abre, né, essa interface gráfica de desenho, onde você pode colocar ponto, retas, arcos. Aqui é o material, aqui é o grupo, aqui é a malha. Vou apresentar cada um para vocês. Então, eu vou fazer bem devagar, vou explicar bem devagar para não ter erro, tá? Então vamos lá. E também, como está gravado, vocês podem eventualmente rever o vídeo, ver o que eu fiz. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apertar aqui em problema, tá? Abrir o problema. Eu tenho que configurar como vai ser o meu problema, como vai ser as dimensões do meu problema, tá? Então o que acontece? Eu vou configurar esse meu problema. Esse capacitor que eu vou fazer, ele é um capacitor que ele tem um formato cilíndrico, tá? A estrutura dele é como se fosse um cilindro. Eu vou explicar melhor conforme a gente for fazendo a geometria. Então eu vou trabalhar de uma forma planar, tá? Então o problema é do tipo planar. As dimensões, né? A unidade, né, que eu vou trabalhar de dimensão. Eu vou trabalhar em polegada, em milímetro, em centímetro, metro, enfim. Eu vou trabalhar em centímetro. Profundidade. Eu vou colocar uma profundidade. Entenda uma profundidade. Lembra lá que às vezes quando eu falo, já falei, eu acho, na aula anterior, em alguma das aulas que a gente apresentou de materiais, que eu tenho X, Y e Z. A profundidade seria o Z, é como se fosse entrar na tela do computador, tá? Então, eu vou colocar uma profundidade de 100. Então, ele tem uma profundidade para dentro do computador de 100, tá? Aqui a precisão, a gente mantém, aqui é o comentário. O comentário, vocês escrevem o que vocês acham, tipo um lembrete, alguma coisa. Então, por exemplo, primeiro tutorial do FEM. Só um exemplo aqui. Aí vocês anotem o que vocês quiserem. Isso é um lembrete, né? Para te saber o que tu está fazendo, alguma coisa assim. Isso fica a critério. Ninguém é obrigado a escrever aí. Dá ok. Pronto. Tá? Uma coisa importante. Observe que esse símbolo aqui é um símbolo de um capacitor. O que é o capacitor? De forma geral, um capacitor é o que? Eles são duas placas paralelas condutivas separadas por um material isolante. Tá? É assim que a gente aprende, né? Da forma mais ideal possível. Bem, vamos começar com o nosso desenho, a nossa geometria aqui que a gente vai fazer, né? Então, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou determinar os pontos que eu vou utilizar desse capacitor, né? Para poder fazer o desenho dele, né? Eu tenho que usar alguns pontos, primeiramente. Então, quais serão os pontos? Vai ser 1, 0. O que é 1, 0? Aqui é x e aqui é y, tá? Então vai ser o ponto 1, 0. Depois vai ser o ponto 2,
0. Depois vai ser o ponto 0 e 1. 0 e 1, perdão, só 0 e 1. E o outro último ponto é o ponto 0 e 2, tá? Então eu vou ter que colocar o ponto 1 e 0, 2 e 0, 0 e 1, 0 e 2. Como é que eu faço isso? Prestem atenção se ele está marcado aqui, ó. Tá? Aqui é ponto, né? Na verdade a gente chama ponto, mas na verdade são os nós, tá? Na linguagem do elemento finito são os nós, tá? Então, eu vou falar ponto para vocês, mas isso aí são os nossos nós. Então, vamos configurar os nós. Como é que eu faço? Está marcado aqui, confere. Tá ok, tá marcado. Agora eu vou apertar a tecla Tab. Tab, a tecla Tab. Olha a tecla Tab no teclado de vocês. Tab. Opa. Deixa eu deletar. Acabei colocando... Assim, já vou logo ensinar. Coloquei o ponto errado. Larguei um ponto bem aqui, ó. Se eu clicar no botão esquerdo, né? Eu vou colocando pontos. Então, coloquei no lugar errado. Então, como é que eu tiro o ponto? Eu clico com o botão direito, olha, ele fica vermelho. Aí eu vou e deleto. Vou e deleto. Vou e deleto. Vou e deleto. Botão direito e deleta. Botão direito e deleta. Botão direito e deleta. Botão direito e deleta. Também eu coloquei o ponto. Posso fazer o Ctrl Z. Tá? Coloquei o ponto errado. Ctrl Z. Tá? Foi até bom acontecer. Então agora vamos apertar na tecla Tab. Tab, ó. Aí apareceu, entrar com o ponto, né? Qual é o meu ponto? Eu vou colocar o ponto 1 e o ponto 0, tá? Então, aí eu inseri o ponto. Aperto Tab de novo, vou inserir o ponto 2 e o ponto 0. Ok, Tab de novo. O ponto 0, o ponto 1. Tab de novo. Ok, Tab de novo. Vamos ao ponto 0, vamos ao ponto 2. Ok, pronto. Cadê esses pontos, né? Eles estão bem aqui, ó. Tá? Eles estão bem aqui. Então, para que eu consiga estender essa tela, né? Ampliar ela, fazer um zoom máximo, eu posso clicar bem aqui, ó, na lupinha, né? Nessa lupa bem aqui, ó, tá? Então eu clico na lupa. Então eles são aqui agora, ó. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Só que também já ficou ruim, aí eu vou apertar aqui na lupinha de menos, tá? Pronto, ó. Aí dá pra ver eles legal, ó. Eles estão bem aqui, ok? Então, com as coordenadas desses pontos, né? Então, no caso, eu tenho aqui, para melhorar o entendimento do que a gente fez agora na hora de colocar os pontos, na verdade a gente fez isso aqui, ó. Tá aqui o eixo, eu tenho o eixo X, e aqui eu tenho o eixo Y, certo? Então, quem é esse ponto aqui? Tá? Esse ponto aqui é o... Em X é quanto? 1. Em Y é quanto? 0. Quem é esse outro ponto aqui? 2. Em X e Y, 0. Tá? Aqui, ele está correndo em Y, né? Então, aqui é 0. E aqui é 1. Aqui, quem é esse? 0. E aqui, 2. Ok? Tá? Só para vocês entenderem. Então, nós já temos aqui, sabemos quem são nossos pontos. Vamos seguir o jogo. Então, é o seguinte. O que acontece? Agora eu vou criar o arco, tá? Então, o arco, ó, tem o ponto, a reta e o arco. Então, marco aqui em arco. E aí, o que eu vou fazer? Olha só, se você pegar deste ponto, aí você clica num ponto para o outro. Se eu clicar desse ponto para este ponto, e está 90 graus aqui, o que acontece? Ele vai fazer um ângulo, um arco assim. Então, eu vou fazer aqui errado. Ó, não é essa forma que eu quero. Eu quero criar meu arco no outro lado. Então, fazer um Ctrl Z. Lembra que eu falei que a gente pode fazer Ctrl Z? Então, eu vou fazer daqui para cá, 90. Aí cria o meu arco do jeito que eu quero. Daqui para cá,
Então ele vai criar o arco, né? Porque ele está indo daqui 90 graus. Daqui para cá 90 graus. Se eu pegar daqui desse para esse, ele vai fazer para cá os 90, tá? Então eu quero que ele fique desse jeito aqui, tá? Então, feito esses dois arcos, eu vou colocar duas retas aqui, tá? Uma aqui e uma aqui. Então, pego aqui para cá, aqui para cá. Perfeito? Então já juntei os pontos. Gente, o que é isso aqui? Isso aqui é uma região onde eu tenho uma parte condutora aqui em cima e uma parte condutora aqui embaixo. Essa aqui é o dielétrico e este é 1/4 dele. Então, eu tenho um espelho daqui para cá e um espelho desse aqui para cá. Então isso poderia ser um completo aqui, seria uma circunferência, seriam duas circunferências, né? Tá? Separado por uma região, tá? Então, vamos à outra parte importante da coisa, é escolher o material. No caso aqui, nesse exemplo em particular, a gente vai colocar como material sendo o ar, tá? Aonde a gente vê isso? A gente vem bem aqui em propriedades, biblioteca de materiais. Quando você clica, ele te dá uma opção, várias opções aqui de materiais. Você pode pegar e escolher. Você pode tanto carregar para cá como dar... Aliás, se você der dois cliques, ele vai pedir para abrir. É melhor carregar. Carrega e joga, larga para cá. Então, essa é a biblioteca, que é os materiais que você está escolhendo. Ok? Então, feita essa escolha, aí vamos lá dar o que? A gente vai usar o ar. Pronto, já escolhemos nosso material. Fomos lá fomos em propriedades, material library, biblioteca de materiais e escolhemos o material. Perfeito, tá bom. Agora a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que configurar. Lembra que eu falei que o capacitor são duas placas de materiais condutores, né? O básico, né? Separados por um material dielétrico. Eu já escolhi qual é o material dielétrico, vai ser o ar. Agora eu vou escolher quais são os condutores, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou em propriedades, tá? Condutor, tá? E aí eu vou configurar o meu condutor. Então, como é que eu configuro? ADD propriedade, então eu vou configurar. Quem é meu condutor? Eu vou chamar esse meu primeiro condutor de V igual a 1. Porque eu quero que ele seja de 1 volt. Eu vou colocar 1 volt. Então, vou colocar bem aqui. Vou trabalhar ele com 1 volt. Então, ok, 1 volt. Então, eu posso dar... Eu vou dar pode fazer de novo. Então, ok. Pronto. Então, eu fiz o meu primeiro condutor. Uma coisa importante também, que eu vou ter que fazer outro condutor com o 0, né? Então, eu vou fazer aqui condutor V1, já tá. Eu vou fazer outro, ADD propriedade, condutor V igual a 0. Opa! Então, V igual a 0. Então, já coloquei. Então, tem agora o V1 e o V0. Ok. Que é o meu GND, né? Negativo também. Bem, agora, lembra que eu falei que eu tenho duas placas separadas por um material dielétrico? Eu tenho que dizer qual é esse material aqui. Eu tenho uma região formada aqui. Então eu vou bem aqui, ó, esse verde aqui do lado do arco, vou clicar. Pronto. Cliquei aqui. Quando eu clicar aqui, eu vou clicar aqui no meio, ó, o botão esquerdo, ó, colocou o material none, tá? Aí eu clico com o botão direito em cima, olha, ficou vermelho, e aí eu aperto a tecla de espaço, tá? Quando eu aperto a tecla de espaço, ele abre essa aba de propriedade, tá? Então, qual é esse material aqui? É o ar, tá? Então, esse material é o ar, tá?
Então, o que eu estou dizendo aqui? Que essa região aqui, esse espaço aqui, é A, tá? Ok, vamos continuar. Ok, pronto. Feito isso, agora eu vou ter que configurar, né? Dizer quem é quem para poder simular esse, esse capacitor, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui com o botão nesse arco aqui mais externo, tá? Eu vou, aliás, primeiro eu tenho que vir bem aqui, ó. Vamos aqui, ó, no arco. Aí eu venho aqui no botão no arco mais externo, botão direito, e eu vou configurar. Toda vez que eu for configurar é apertar a tecla de espaço. Pronto. Abrir a tecla de espaço. Quem é esse meu aqui? É meu 1 volt. Então eu vou bem aqui, desculpa, eu vou bem aqui e aperto no V igual a 1. Pronto, esse aqui é meu 1 volt. Pronto, então aqui essa barreira eu tenho 1 volt. Aqui na parte mais interna, no arco mais interno, eu vou fazer a mesma coisa. Botão direito, espaço, 0 volt agora, né? O primeiro foi 1 e o segundo é 0. Tá certo? Então, eu tenho aqui, vamos deixar mais claro. Eu tenho aqui V igual a 1. Eu tenho aqui V igual a 0. Certo? Então, eu configurei aqui as minhas chapas, né? Meus materiais condutores. São essas dois arcos aqui. Certo? Bem, feito isso, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que criar uma malha, né? Eu já deixei mais ou menos aqui quando a gente... Opa, vamos voltar aqui para o verde. Clicar com o botão direito, ó. Cliquei aqui, vem aqui com o botão direito para ficar vermelho, espaço. Então, ó, configurei aqui, eu disse, isso aqui ele vai criar a malha, a malha do jeito que ele entender. Ele tem, esse software ele já tem um Smart Mesh, tá? Ele cria uma malha inteligente. Então a gente não vai discutir nesse momento essa questão de malha, a gente vai deixar ele criar a malha que ele entende que é a correta, tá? Então, se você quiser mexer na malha, tem que desabilitar aqui e configurar por aqui, mas vamos deixar do jeito que está, ok? Bem aqui, ó, um botão amarelo, tá? Que tem os desenhos de uns triângulos, você clica, assim, ele vai pedir para salvar. Toda vez que você for criar a malha, ele pede para salvar, e você diz ok, então você vai escolher onde vai salvar. Salvar. Tá, eu vou salvar aqui mesmo. Isso aqui é uma simulação que eu tenho. Aí vou salvar a simulação e aí coloco o nome dessa simulação, tá? Então, vamos colocar tutorial 1. Sim, tá. Então eu vou colocar tutorial 1 FEM, tá? Então, salvar. Ok, então ele salvou. A partir do momento que ele salvou, agora eu vou apertar de novo aqui, ele vai... Antes de colocar a malha tem que salvar. Agora ele vai fazer a malha. Ele fez a malha. Ele fez a malha, essa malha tem 2.850 nós. Essa malha são vários triângulos, tá? Que tem aqui dentro, certo? Feito isso, eu vou para a segunda etapa. Ele vai resolver o problema para mim. Por trás disso, ele tem umas equações. São as equações baseadas nas equações de Maxwell para a resolução do campo elétrico. Ainda não vamos discutir isso, tá? Agora, mais na frente a gente vai falar mais um pouco, tá bom? Então, ele vai calcular agora. Então, apertei para calcular. Você aperta na engrenagem aqui para ele fazer os cálculos. Já calculou. E aí depois você aperta nesses óculos que tem bem do lado e ele te mostra
como ficou a tua simulação, né? Ele te mostra como ficou, tá? O que que acontece aqui? Como eu deixei na parte mais externa, observem aqui, como eu deixei na parte mais externa o 1 volt e aqui 0, observe que a diferença é claramente aqui, ó. Eu tenho 1 volt, ó, em volts, a parte mais rosa, né? 1 volt, a parte pela densidade de cores eu vejo que aqui é o menor valor, que vai para 0, certo? É a forma. Será que é isso mesmo? Bora ver. Vamos fazer o seguinte. Ele também aparece aqui, ele te mostra a dado de elementos e tudo mais. Mas vamos fazer o seguinte, vamos trocar agora. Vamos fazer um novo teste. Eu vou trocar, ok? Agora, olha, ficou a parte de 1 volt aqui para fora, de 0 aqui para dentro. Agora eu vou trocar, para a gente ver se... Ó, lembra que a parte mais avermelhada estava para fora. Então, bora ver se a coisa tá funcionando bem. Vamos voltar aqui, ó, no arco, tem que escolher o arco. Vem aqui no arco, botão direito, espaço. Aqui tá 0, eu vou trocar para 1. Ok. Vamos para o mais externo. Clica com o botão direito. Espaço. Tá 1, eu vou trocar para 0. Agora a simulação tem que inverter, né? Aonde eu tenho meu maior potencial é aqui, tá? Então bora ver o que acontece. A malha, vou mandar resolver, que a malha já está pronta. Eu vou mandar resolver aqui na engrenagem. Calculou, apertar nos óculos. Olha aí, viu como mudou? Então, agora, quem é que está aqui na parte mais interna? 1 volt. Então, observe aqui pelo mapa também de cores. Ele vai ajudar a gente a interpretar isso. Agora, vamos fazer uma análise aqui. Para fazer essa análise, vamos clicar bem aqui, ó, nesse símbolo aqui, que é o símbolo do capacitor, tá? Então vamos clicar aqui. Quando a gente clicar aqui, o que que acontece? Abre aqui esta aba aqui, certo? É isso aqui que a gente vai precisar. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós temos aqui, deixa eu organizar, ok, tá. Nós temos aqui o valor da tensão, da voltagem, né? Que é 1, a diferença de potencial. E nós temos aqui o valor da carga, tá? Gente, como é que eu vou saber qual é o valor da capacitância? Capacitância é carga dividido pela tensão. Quanto é a minha carga? Tá bem aqui, certo? E quanto é que é a minha tensão? Tá bem aqui, tá? Agora tem um detalhe importante. Gente, eu desenhei o quê? Desenhei todo o capacitor? Não, eu desenhei apenas um quarto. A gente faz essas... Ah, porque eu não desenhei inteiro. A gente faz essas simplificações na geometria, por quê? Porque vai te entregar um resultado, mesmo resultado, ou um resultado bem satisfatório, e vai diminuir o tempo de processamento do computador, porque o computador processa isso, esses cálculos, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Para que eu tenha a carga total, né, eu vou ter que fazer o seguinte, eu tenho que pegar e multiplicar isso aqui por 4, né? Porque eu só tenho um quarto. Então eu multiplico esse valor da carga por 4. Então, para calcular a capacitância, vou colocar que a capacitância vai ser igual a 4 que é essa carga aqui, tá? Dividido por V, né? Então, a capacitância vai ser igual a este valor
vezes 4 dividido por 1. Esse valor vai ser igual a 80. Estou olhando minha cola aqui que eu calculei já. 2, eita, 6, 8 picofarad, tá? Então vai ser 80,268 picofarad. Então, esse é o valor da capacitância. Com esses dados, né, vocês podem fazer um teste e tentar calcular, né, isso aí analiticamente. Tá? A priori eu não vou trabalhar com essa forma analítica, mas aí vocês já podem fazer uns testes, tá bom?